Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui hoje estudar sobre o novo texto da NR 24, né? Segundo esse material que eu vou trabalhar com vocês aqui, que está relacionado à CNI, Confederação Nacional da Indústria, né? Diz o seguinte, que a nova NR 24, que foi organizada, né, e foi editada em 2019, né? Tanto é que surgiu a portaria 1066, de 23 de novembro de 2019, para mudar a NR 24. Nesse texto, diz que essa NR vai modernizar e desburocratizar a norma, sem reduzir as condições de higiene do trabalhador. É isso que a gente vai ver agora, né? Ao longo dessa apresentação, eu resolvi fazer em cima desse material para observar alguns pontos com vocês, certo? Logo de início, ela vai dizer que ela foi expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, né, do Ministério da Economia. Aprova a nova redação do texto geral da norma regulamentadora NR 24, que vai tratar das condições de higiene e conforto nos locais de trabalho. E cria o anexo 1, que vai falar sobre condições sanitárias e do conforto aplicáveis a trabalhadores de shopping center. Anexo 2 vai falar das condições sanitárias e do conforto aplicável a trabalhadores em trabalho externo de prestação de serviço. E o anexo 3, condições sanitárias e confortos aplicáveis a trabalhadores em transporte público, rodoviário coletivo, urbano de passageiro, em atividade externa, né? No texto, que entrou em vigor a partir de 23 de setembro de 2019, vai contemplar a proposta de desburocratização e simplificação das regras, né? Buscando as elas mais objetiva. Aqui fala sem reduzir as questões de conforto e higiene do trabalhador. E é importante que você depois leia isso com o tempo, esse material, para que você tire as suas próprias conclusões, entendeu? Acredito que algumas coisas foram importantes, mas a meu ver, a parte dela eu acredito que não foi legal ter retirado determinadas coisas, né? Essa nova NR 24, vamos dizer assim, ela é dividida nos seguintes tópicos: objeto e campo de aplicação, instalações sanitárias, componentes sanitários, vestiários, locais para refeições, cozinhas, alojamento, vestimenta de trabalho e exposições gerais. Esse quadro aqui, que vai falar a NR e seus anexos, serão interpretados da seguinte maneira: a NR 24, né? Aí tem norma especial que vai regulamentar a execução dos trabalhos, considerando as atividades, instalações ou equipamentos empregados, sem estar condicionadas a setores ou atividades econômicas específicas. E aqui vai falar sobre como que vai ser a norma, né? E vai falar da questão dos anexos. Aqui fala do objeto e do campo de aplicação, que eu quero só destacar aqui, por exemplo, que aqui diz o seguinte: o objeto da norma é estabelecer as condições mínimas de higiene e de conforto a serem observadas pelas organizações, devendo o dimensionamento de todas as instalações regulamentadas por esta NR ter como base o número de trabalhadores usuário do turno com maior contingente, e não mais o total de trabalhadores. Só aí a gente observa uma mudança. Por exemplo, uma empresa que possui dois turnos, um com 100 trabalhadores e outro com 80 trabalhadores, perfazendo um total de 180. As instalações sanitárias serão dimensionadas em função de 100 usuários e não de 180 como era anteriormente. Anteriormente a NR era feita em cima do valor total de funcionários. Agora é feita de acordo com o número maior de trabalhadores por turnos, né? Aqui tem um gráfico para a gente se ater a ele para nos orientar. Observe o seguinte: empresa com 180 funcionários, como foi relatado acima. Segundo a NR anterior, era 180 operários, então deveria ter no mínimo 9 banheiros, 9 vasos, 9 lavatórios, 9 mictórios e 9 chuveiros. Agora,
com a nova NR após a portaria ficou o seguinte: nova NR 24 foi feita em cima de quem? Dos 100 funcionários do turno, né? Seria o quê? 6 instalações sanitárias, 5 vasos e 5 lavatórios. Por aí você observa a diferença em relação à anterior. Eu penso em se tratando de instalações sanitárias, a gente tem que ter um cuidado muito grande, você amanhã como futuro técnico de trabalho, nessa proporção, para saber como que se essa nova norma regulamenta, é possível ou não. Isso também vai muito com o ramo da atividade, né? Também que é feito. Então, são situações que tem que ser analisadas, né? A meu ver, deveria ter um pouco mais de vasos relacionados aí e também de lavatórios, né? Poderia chegar no meio termo aí, certo? Não vou falar nem na anterior, nem dessa nova agora, mas poderia colocar 7 vasos, certo? 7 lavatórios, porque 5 para 100 eu acredito que é pouco, isso dependendo da situação, entendeu? Então, só para você ver como que mudou a diferenciação. Então, agora usa a quantidade do turno, né? Aí vai falar das instalações sanitárias, né? Como que ocorreu, como que deve ser feito, né? A partir de agora, de 24/9/2019, melhor, quando foi feita a norma, como deve ser feitas as construções, né? Eu quero abrir um destaque aqui, eu acho que eu falei isso para vocês na aula passada, que aqui diz o seguinte: na norma NR 24 anterior, vamos dizer assim, na velha, tinha que ter banheiro separado por sexo, com trabalhadores abaixo de 20 trabalhadores por empresa. Agora, diz o seguinte: nos estabelecimentos com funções comerciais e administrativas com até 10 trabalhadores, poderá ser disponibilizada apenas uma instalação sanitária, ou seja, não vai ter banheiro separado mais por sexo. Então, assim, por exemplo, funções comerciais, você vai numa loja, a loja não vai ter o banheiro masculino e feminino, não, vai ter somente um banheiro só, de uso comum, né? Aí fala que desde garantidas condições de privaticidade, né? Até aí tudo bem, né? Agora, o importante colocar a questão da higiene, viu, gente, aí. A questão da higiene é muito complicada em se tratando onde só tem um banheiro só. Imagine com 9 trabalhadores, um banheiro só. Então é algo que tem que ser, assim, é importante, eu sei que gera custo, então, mas tem que ter essa noção aí para vocês discernir. Vai falar da questão dos chuveiros, né? Que 10 trabalhadores em atividades laborais que usam material infectante, ou seja, materiais insalubres, área insalubre, né? Seria o quê? Um chuveiro para cada 10 em área insalubre e 20 para locais, um chuveiro para cada 20 trabalhadores em locais que não seriam áreas insalubres, entendeu? Área mesmo só para higienização. Para as demais atividades que não sejam enquadradas nessas duas anterior, o chuveiro não é obrigatório. Vai falar dos vestiários, que até o limite de 750 trabalhadores deve-se utilizar o cálculo da área mínima do vestiário, né? E seria 0,75 centímetros quadrados por trabalhador. Aqui vai falar dos armários, como que funciona, né? Que tem a questão da obrigatoriedade dos armários e os dispensados, onde vai utilizar os armários, local para refeições, houve alteração relacionada a isso, né? Vai falar da cozinha, né? Que esse tópico também foram simplificados, né? Porque anteriormente tinham que ter 35% da área reservada, então mudou. Então, quanto a isso, né? Por exemplo, não são mais exigidos, por exemplo, que se tenha um pé direito mínimo, que sua área seja de 35% do refeitório, não exige isso mais, mudou, então, questão da cozinha, então houve uma mudança sobre isso, alojamento, e também vai falar das questões de outros pontos, né? Das edificações, dos anexos, então vai tratar sobre isso a norma. Só para destaque aqui, eu vou diminuir aqui o tamanho aqui, só para mim explicar para vocês melhor.
Aqui, à sua esquerda, você tem a anterior e à sua direita, a atual. Aí tem bem especificado, por exemplo, que está de vermelho é que foi excluído, né? E o que foi simplificado na norma, nas instalações sanitárias. Aqui vai falar o que aconteceu. Que vai falar que deve ser atendida a proporção mínima de instalações sanitárias para cada grupo de 20 trabalhadores ou frações separados por sexo. Que a partir de 24/9 deve possuir mictório na proporção de 1 unidade para cada 20 trabalhadores, ou fração até 100 trabalhadores, e de uma unidade a cada 50 trabalhadores, fração no que se exceder. Aí fala das alterações que teve, né? Fala do lavatório, né? Que para cada 10 trabalhadores com exposição aos agentes infectantes ou de áreas consideradas insalubres, né? É um para cada 10. E funções comerciais similares, pode ter apenas uma instalação sanitária de uso comum. A gente falou no início a questão dos sanitários, né? Mudou essa questão. Fala das instalações, como deve ser mantida, né? Que fala um item importante, que condições de conservação de higiene, como deve ser feito. Aqui fala das bacias sanitárias, como que devem ser organizadas. Aqui vai falar, por exemplo, também dos mictórios, como que deverá ser, certo? Fala dos lavatórios, também, lavatórios, dos chuveiros, como que funciona. Então vai falar item por item, né? E vai falar o que foi excluído ou não. Então vai dialogar um certo tempo, eu vou deixar para você ver depois, qualquer dúvida você me pergunta, tudo bem? Aqui vai falar dos armários, vestiário, vai falar tudo locais para refeições, né? Que fala como deve acontecer. Então, vou disponibilizar esse material para vocês e eu quero que você depois dê uma olhada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tudo bem? Eu vou disponibilizar a aula de hoje, parte dela comentada e depois o PDF. E tem a parte final, até chegar na parte final, que vai falar da questão dos anexos. Aqui vai falar também de um ponto importante que é o fornecimento de água, né? A gente falou geralmente a quantidade de água na aula anterior, a gente falou que é 250 ml por cada trabalhador hora trabalhada. Aqui vai falar do fornecimento feito através de bebedouros, como que funciona, né? Aqui no item 24, 9.1.1, vai falar sobre isso. Vai falar dos locais de armazenamento de água, né? Deve ser protegido contra contaminação. Aqui fala da questão da ausência do código de obra do local, deve ser garantido pelo direito no mínimo de 2,50 m, exceto nos quartos dormitórios de beliche, cuja medida é 3. Vai falar do anexo 1, que vai falar das condições sanitárias de conforto aplicadas a trabalhadores em shopping, como que deve ser. Vai falar do anexo 2, que é da NR 24, vai falar condições sanitárias de conforto aplicadas a trabalhadores em trabalho externo e prestação de serviço, né? Aqui vai falar também do anexo 3, que é condições sanitárias e confortos aplicáveis a trabalhadores em transporte público, rodoviário coletivo, urbano de passageiros e atividades externas. Então, aqui, só para a gente finalizar, essa aqui seria a nova norma regulamentadora, certo? E aqui fala todo sobre essa questão das alterações que aconteceu em relação à anterior.